Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema, a hierarquia da compaixão. Hoje nós vamos falar sobre compaixão, nós vamos falar sobre pena, nós vamos falar sobre dó, e vamos esclarecer o que são essas três coisas que parece que não são a mesma coisa. Então, para isso, eu trago meu querido amigo e irmão, Bernard Wortham, lá da Holanda, né? E ali nós estamos diretamente com fuso horário de 4 horas, se eu não me engano, 4 ou 5 horas, mas a internet faz isso, né? Permite que a gente fale simultaneamente, independente, não, se ele estivesse em Marte, nós estaríamos falando de Marte aí. Barend, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Craig. Tudo bem? Estou bem aqui na Holanda. Dia bonito, hoje começa o verão aqui, né? O inverno no Brasil, mas aqui é o verão. Isso, as saudações ao povo holandês, né, que é muito... Temos até uma, você sabe que nós temos aqui em São Paulo até uma cidade, né? Olambra, né? Olambra, né? Então, aqui é tradicional. Barent, vamos começar essa questão pena, dó e compaixão são a mesma coisa? Não, para nós não. Eu sei que na linguagem a gente fala de compaixão, pena como se fosse a mesma coisa, mas para a teosofia tem uma diferença. Tá. Pena é um sentimento nobre. Você vê alguém sofrendo, né? E esse sofrimento não se encaixa na imagem cor-de-rosa que você tem. Você não quer que alguém sofra, mas é um sentimento passageiro. Sim. Né? Depois você vai para casa, você liga a televisão, você vê uma novela, você esquece que outra está sofrendo. Pena. Mas é um sentimento nobre. Não tem nada errado. Agora, compaixão é uma coisa muito profunda. É um estado de consciência duradoura e você está ciente do que faz parte de um quadro maior. Você vê o outro como se vê você mesmo. Você percebe a unidade na vida. Então, você se identifica tanto com o outro, com os outros, com um grande maior, comunidade, com tudo que vive, como se identifica com você mesmo. Então, compaixão é uma coisa que você pode andar na praia, pode estudar um livro, pode fazer qualquer coisa. Se você tem aquela consciência duradoura que você faz parte de um quadro maior, você é sempre compassivo. E a gente diz, a teosofia diz, que compaixão não é atributo que pena, ou ser agradável, ou ser chato. Esses não são atributos, mas compaixão, segundo a teosofia, é a lei das leis. Blavatsky fala isso no livro, né, A Força do Silêncio. Ela diz: compaixão não é atributo, é a lei das leis. Ou seja, compaixão é a essência mais profunda do universo. Puxa. Isso tem uma coisa que você tem que realmente pensar, meditar sobre isso, porque é uma coisa que realmente você tem que perceber, não de um momento para outro que você vai percebendo isso. Você pode dizer que compaixão, que nem amor impessoal, né? Amor universal, é o cimento do universo. Sem compaixão, sem amor, tudo solta, tudo fica coisas separadas, enquanto amor ou compaixão une todas essas coisas. Tem uma coisa que na teosofia que a gente sempre fala, às vezes até irrita os outros, porque a gente fala fraternidade universal. É um fato na natureza. Só que muitas pessoas não percebem o fato, não percebem que realmente
fraternidade universal existe, porque tudo está conectado, tudo está inter... Ele caiu uma coisa, tudo está conectado. Aí, se você realmente percebe isto, você sabe que você faz parte do outro. Quando você olha nos olhos do irmão, você está olhando para si mesmo. Somos parte da mesma vida. Tem uma vida só e nós somos todos os veículos, para assim dizer, os instrumentos da mesma vida, da vida una, da unidade. Mas, Barend, você tem que estar de bem com você, né? Para você poder sentir isso. Você tem que estar harmonizado, você tem que se conhecer. Porque enquanto você está cheio de conflitos, se buscando, como é que você pode sentir compaixão, vamos dizer, ou desenvolver a fraternidade? A fraternidade é até uma coisa mais fácil. A gente usa a amizade, como é que se diz? A empatia. São caminhos mais fáceis, são ingredientes para ser fraterno. Mas daí, para chegar nessa compaixão, eu preciso estar resolvido. Não é isso? Você tem toda razão. Também é uma coisa que você tem que praticar, você tem que treinar. A gente diz que você pode treinar compaixão. Você pode treinar compaixão. Você pode meditar sobre isso. Você pode também, na sua vida, tentando perceber que o outro é seu irmão, que é muito fácil quando você está falando dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua família, mas os inimigos que você tem. Aquelas pessoas que você não gosta, seu chefe chato, aquele que está te perturbando, também é compaixão. Tem um ditado muito interessante do Lao Tse, aquele sábio chinês, que ele diz: seja bem para seus irmãos, para as pessoas boas, mas seja também bem para as pessoas que não são boas, para que eles possam se tornar boas. Mas como fazer isso? Como praticar isso? Essa que é a questão. Não fácil, não fácil. Tem um tipo de meditação que um teósofo dos Estados Unidos, um século atrás, William Quang Church, ele deu isso. Ele diz: olha, se você percebe que você é tudo, é que tem a unidade, não? Então vai com seus pensamentos para seus amigos. Tenta se identificar com seus amigos, coletivo e individual. Agora, você tem, talvez, inimigos também. Então, vai com seus pensamentos para seus inimigos e tenta se identificar com eles. Tenta perceber que você é eles também. Mas não tem só amigos e inimigos, né? Você mora num país, então tenta se identificar com os habitantes do seu país, mas tem muitos países. Tenta se identificar com até os divindades, os deuses, com tudo. Aí depois você volta para si mesmo e dá um alívio, dá como se diz, você fica mais leve, você fica mais tranquilo. É claro que tentando isto uma vez não quer dizer que o resto da vida sou compassivo, porque... Tem que fazer com frequência. Você tem que fazer, tentar fazer várias vezes. Às vezes você cai, você levanta. Se você tem aquela ideia, se tenta praticar na sua vida, bom, é a mesma coisa que tocar um instrumento. Você não vai de um dia para outro tocar piano, violão. Tem que treinar. Às vezes você não consegue, às vezes um dia é chato, então tenta de novo. É claro, tem graus também de compaixão, né? Quando se fala de Buda, o que a gente chama de mestres de Mahatmas, eles são muito mais compassivos, muito mais... Como é que se mede? Aí, boa, você falou num assunto interessante agora. Se existem graus, como é que eu meço o grau? Qual é a diferença entre um grau de compaixão de um mestre, de um Buda, de um Mahatma, de um Bodhisattva, para você, qualquer ser humano normal, vamos dizer assim? Olha só,
quando você mora numa cidade pequena e você conhece só as pessoas daquela cidade, e você nem sabe que tem outras cidades, você se identifica com todas as outras pessoas, né, daquela cidade. É limitado, mas Sim. no seu nível é compassivo, né? Porque você não conhece os outros. Então, o mais ampla a sua consciência, o mais universal você se torna, o mais profundo você realmente percebe que tem laços entre relacionamentos contra todos os seres, não só os seres humanos, mas tem os animais, as plantas, todos os deuses. Tem um nível de perceber isto. Então, o mais profundo que você percebe essas interconexões é o maior que a compaixão que você tem. Por exemplo, quando você escuta pela primeira vez compaixão e você tenta ser compassivo com seus compatriotas, já é um começo. Mas não é o fim. Então, por exemplo, o compaixão mais profundo é quando se sacrifica, quando se a sua própria felicidade se sacrifica para o bem-estar dos outros. Mas isso requer um nível de consciência já diferenciado. Mas já acontece. Sim, claro. No nível limitado, eu acho que qualquer mãe, qualquer pai faz isto. Ah, sim, perfeito. Limitado. Limitado, Agora, se exatamente. você realmente percebe que, por isso, conhecimento, sabedoria, tem tudo a ver com compaixão. Porque quando você realmente percebe que a vida que está dentro de você é a mesma vida que está dentro do seu vizinho, um cara que mora lá na Indonésia, ou na Grécia, ou nos Estados Unidos, ou em Marte, ou sei lá onde, se você percebe isso. Então, é natural ser compassivo. Né? Que nem, por exemplo, a lei de gravidade. Você não coloca seu corpo assim no ar, porque sabe que vai cair. Então, no Sim. momento que realmente você tem aquela consciência da unidade, você não pode fazer outra coisa de ser compassivo. Por exemplo, tem muita gente que não rouba na loja, mesmo que não tem gente que está vigilando. Aqui na Holanda tem lojas com caixas que você mesmo tem que pagar. Talvez tem gente também que não paga, mas a maioria paga porque comprei isso, então tem que pagar. Isso é uma coisa normal. Então, no momento que você realmente percebe que compaixão é a lei das leis, você vive conforme aquela lei. Como é que você acha que o ser humano, me deu uma graduação do ser humano? Eu acho que a compaixão, pelo que nós estamos falando hoje, é um grande, como você disse, é um grande instrumento para a evolução do ser humano, né? Porque a partir do momento que a gente é compassivo com o próximo, nós estamos, nossa, rompendo diversas barreiras de ódio, de medo, de lutas, de diferenças, de separações. Como é que você vê no dia de hoje, nos dias atuais, em mudança de ciclo, essas coisas que todo mundo fala, como é que Olha, você vê o estágio da humanidade? olha, eu acho que você tem que perceber, a psicologia é muito importante, mas a psicologia que é ensinada hoje em dia nas faculdades não é psicologia esotérica. Quando você percebe que tem várias forças no homem, tem forças divinas, forças espirituais, tem um mestre dentro de você, um Buda, tem uma divindade dentro do ser humano. São forças reais que existem. E se você percebe essas forças dentro de você, então você sabe que, como disse o Buda, né, tudo que existe um dia vai ser um Buda, porque está lá dentro.
é semente que tem que crescer. Mas você pode fazer crescer a semente para cultivar a semente. Então, o mais importante é que você faça uma imagem de uma pessoa compassiva. O que ele acha, o que ele faz, o que ele pensa. Faz aquela imagem mental. Mahatma Gandhi, ele diz que a alma humana tem duas janelas. Uma janela mostra como o mundo é, como ele é. A outra janela mostra como o mundo deveria ser, como ele deveria ser. Então, se eu faço uma imagem, uma ideal, como eu sei no meu coração, profundamente sei como eu tenho que ser, então, se olha pela janela do ideal, né? Então, eu vou me comportar conforme que eu sei profundamente como tenho que comportar. Por exemplo, eu faço aquela imagem numa maneira positiva. Não dizendo que não pode roubar, não pode fazer isto. Não, faz positivo. Então, seja um ser humano compassivo, faz isto. Ele é tranquilo, ele acalma, ele escuta, ele respeita os outros. Se faz uma imagem mental forte, então os outros pensamentos que se pensa vai pegar a cor daquele ideal que está atrás da sua cabeça. A gente sempre faz uma comparação. Uma mulher grávida, né? Tem aquela ideia que vai dar luz Sim. o neném, né? Então ela vai trabalhar, faz comida, vai para o supermercado, mas todo momento do dia ela sabe que tem aquele neném na barriga dela. Então, se Crescendo, tem se aquele envolvendo. ideal, carrega esse ideal conosco, claro, nós temos que pôr o lixo lá na rua, e temos que ir para o trabalho, etc, etc. Mas no fundo da nossa mente tem aquele ideal. Então, os outros pensamentos têm a característica do ideal. É isso, para você, a vida fica mais fácil, fica mais leve, mais lúcida, mas se transmite também um certo tranquilidade, um certo compaixão, amor para os outros vão perceber, vão perguntar a você, o que tem? Por que você é assim? Aí você pode explicar. Eu gostei. Olha, você foi feliz nessa comparação aí, de fazer essa lembrança da mãe, da gestante, pensando no seu desenvolvimento, seu feto, na sua criança desenvolvendo. Então, ela transmite tudo isso para ela, é uma compaixão bonita. Então, eu vejo que a gente pode fazer isso no dia a dia, a gente criar uma gestação, vamos dizer, né, e começar a alimentar aquilo, né? Hoje eu vou procurar ser bom, hoje eu vou procurar ver o meu semelhante de outra forma, hoje eu vou tentar me conciliar, pelo menos mentalmente, com o meu inimigo. É uma forma de se começar isso realmente, né, Alvaro? É, também isso que é treinamento, né? Porque, claro, de vez em quando você esquece. Tem dois momentos do dia que você tem que fazer uma análise. De manhã cedo, você tem que pegar aquele ideal e coloca bem claramente em sua mente. E depois, antes de dormir, você vai evoluir o dia. Aí você vai dizer, tal momento eu esqueci, tal momento eu esqueci. Tudo bem, né? Ninguém é Criar perfeito. um hábito, né? Criar um hábito disso, né? Criar hábito. Que E, interessante. mais uma vez, a vida para você fica mais leve. Mas para os outros também você vai ser uma pessoa lúcida, uma pessoa que o povo vai para você para perguntar alguma coisa, para pedir conselho, etc. Porque você mostra que realmente sua vida está no outro nível. Você transmite isso, né? Você contagia o seu próximo, né? Isso. É importante de não fazer um dogma daquela imagem, Claro. porque essa imagem pode crescer. Yeah? Então, sempre tenta te perfeccionar, colocar mais luz naquela imagem, naquele ideal. E
quando se estuda, por exemplo, a teosofia, o budismo, uma outra religião, uma filosofia, você vai ver que essas ideias encaixam bem no ideal. Então, você aprende muito mais, e você vai muito mais rápido. E a compaixão fica uma coisa mais natural na sua vida. Aí porque o que é forçado, se eu não estou sentindo aquilo, apesar de eu estar treinando, é forçado. Então, quanto mais natural eu conseguir ser, mesmo que seja em doses pequenas, como você falou, né? Iniciando, depois a coisa pode crescer e se tornar uma verdadeira compaixão, digamos assim. Né? Baren, foi lançado recentemente uma obra da editora Teosófica, se eu não me engano, A Hierarquia da Compaixão. Fala um pouquinho sobre, porque hierarquia já é uma coisa mais ampla, né? Então, eu quero saber qual foi a visão do autor. Você deve conhecer o livro, né? Com certeza. Sim. Então, o autor é Gottfried Peruca. Ele escreveu 12 instruções esotéricas. Um deles é traduzido em português e chama-se realmente A Hierarquia da Compaixão. então Olha, não fácil. É um livro não fácil. Você tem que estudar muito bem e pensar muito bem. Mas a ideia fundamental é a seguinte. Isso. Parece muito difícil no começo, mas se você pensa tranquilamente, você vai ver a luz. A hierarquia da compaixão significa que tem uma cadeia cósmica, de seres que os antigos gregos chamavam de cadeia dourada de Hermes, a cadeia hermética. Sim. É uma hierarquia de luz, hierarquia de compaixão. E, bom, agora você tem que usar sua imaginação. Vamos supor que o topo mais alto daquela hierarquia, o hierarca supremo do nosso sistema solar, da nossa Via Láctea. Então, muito universal, né? Bilhões de estrelas. Nem é o ponto de começo absoluto, porque na ilimitabilidade não tem começo absoluto. Mas vamos supor que aqui começa, desta a hierarquia suprema do nosso sistema solar, via muitos estágios intermediários, essa hierarquia, essa força compassiva vai até nosso sistema solar, e de lá para cada planeta, é formado por divinidades, deuses, Dianchoans, a palavra sânscrita Dianchoan, deuses, semideuses, Buda, Bodhisattvas, grandes homens, vários grãos. Então, de cima do hierarca suprema até a nossa Terra, é um canal, você pode dizer, é um canal vivo, onde passa todos os correntes espirituais, divinas, deste coração do universo, derrama, por assim dizer, aquela compaixão, aquele amor para nós, quer dizer, para quem se abre para essa força. É uma fonte permanente, está sempre emitindo. É uma fonte permanente. Se na qualquer religião se encontra isso, só que os nomes são diferentes. Você fala de anjos, arcanjos, divinidades, deuses, mas são seres, Budas, Bodhisattvas, são seres que são, por assim dizer, mais evoluídos, estão em cima do ser humano. Então, imagina um canal onde aquela força, aquela compaixão é a lei das leis, vai de uma estação para outra estação, descendo não literalmente, né? Claro. Até chegar, por exemplo, aqui na nossa Terra, onde tem a gente chama de loja branca, loja de compaixão e sabedoria, os mestres que transmitem ou tentam transmitir aquela força, compaixão, aquela força espiritual para os seres humanos.
E quem se afina no tom certo, no tom compassivo, Na sintonia certa, na sintonia certa. Independente se você é sábio ou não, tanto faz, né? Mas se você tem aquela motivação, que você realmente percebe a unidade, mesmo que seja limitada, aí você se conecta com essa hierarquia de compaixão e você recebe, por assim dizer, você recebe as forças, as ideias, a inspiração. A lei das leis, né? Ela pode nos levar aonde? Será que o futuro da humanidade será a compaixão, vamos dizer, o entendimento da compaixão? Porque a gente fica pensando em outras coisas, né? A evolução disso. A nossa mente, ela divaga muito, ela não foca. Então, o futuro vai ser o quê? Se eu falo para alguém que o futuro vai ser um mundo de compaixão, muita gente pode até se decepcionar, né? Porque está acostumado com materialismo, com alcances, com prazeres, com coisas. Então, a compaixão seria o caminho para o futuro que o ser humano mais consciente almeja? O que é o futuro de uma semente? O futuro da semente é se tornar uma árvore. Então, quando Isso. você vê a semente, você não percebe quando você tem um abacate na sua mão, você não percebe que, se você coloca na terra e der água e luz, que um dia vai ter aquela abacateiro. Você não percebe isso. Não faz ideia, tem razão, tem razão. A natureza te dá um Então, exemplo. que é muito importante, creio, que a gente percebe as forças dentro dele, como quase todas as religiões dizem, homem conhece si mesmo, conhece o que está dentro de você. Isso não quer dizer conhece suas características de hoje, algumas boas, algumas menos legal, mas conhece aquelas forças escondidas, latentes dentro de você. Homem conhece si mesmo. Porque no momento que você realmente percebe que tem um Buda, um Cristo, pode chamar de Cristo, do Buda, interior, dentro de você. Se você percebe essa força, então você sabe que quando você reconhece que essa força está dentro de você, você reconhece também que essa força está nos outros. Então, um dia vai aparecer essa força. Um dia vai realmente aparecer. Isto que a Buda diz é uma coisa, eu acho, muito positivo, muito otimista, que um dia, tudo que existe vai ser um Buda. Se você quer usar as palavras mais ocidentais, você diz todo dia, tudo que vive vai ser um Cristo. Você está falando isso, Forças. É importante isso, Baren. Me defina que é importante isso, porque a gente tem, a sociedade tem, a humanidade tem Buda como um gordo sentado com as mãozinhas assim, né? Sentado. Ele é o Buda, é um nome, né? Cristo, todo mundo pensa, apesar de no grego ser Christos, que significa ungido, tudo, mas Cristo é o Jesus da igreja que vem para cá qualquer dia. Então me fale, por favor, vamos esclarecer aqui para quem não sabe ainda, o que é um estado búdico, o que é Buda e o que é Christos, o que é Cristo? Não são pessoas físicas, é algo além. Você pode definir as duas coisas, por favor? Então, é interessante essa pergunta. Isso também naquele livro da Hierarquia de Compaixão, eles falam de Sim. Buda, de Cristo. Buda é um título, que nem ser humano é um título. Buda significa aquele que está acordado. Ele acordou. Ele não dorme mais. Quer dizer, a gente dorme ainda naquelas regiões mais elevadas do cosmos, né? Quando você vai dormir, em certo momento você perde consciência. Então, o Buda não perde consciência. Ele acordou no nível superior, no nível búdica, no nível onde se vê as conexões. Então, um Buda vê que o passado tem a ver com o futuro, que
pobre tem a ver com o rico, que está tudo conectado. Ele sabe disso. Não sabe intelectualmente, ele percebe isso, ele vê, enxerga isso. Agora tem um Buda histórico, que é Gautama do Buda, né? Que é o Buda mais importante. Não aquele que com barriga corta, esse não é o Buda, não, esse é um sábio chinês. Mas tem vários Budas depois, tem graus de Budas também, um Buda mais elevado do que o outro. E Cristo significa, esqueci o nome, quando se coloca óleo na cabeça, como que... Unção, ungido, ungido. É ungido. Então, é um título também. Um Sim, um título estado de depois da ser. iniciação, né? Você se torna um Cristo. Tem um artigo muito interessante de Helena Blavatsky, onde ela escreve que o Crestos, não o Christus, o Crestos que é aluno, que se torna Christus. Quer dizer, o Crestos, aluna, tentando, cresceu, até ele foi iniciado, e que nem um Buda que tornou, que nem Gautama que tornou Buda, o discípulo pode se tornar um Cristo. Então, você, ou eu, ou qualquer um, pode se tornar um Cristo, no momento que realmente nós acordam aquelas forças que estão dentro de nós. Agora, pessoa histórica, Jesus realmente viveu, eu acho que realmente viveu, ele é um exemplo de um Cristo. Que nem o Buda, Gautama, Siddhartha, princípio Siddhartha, era um exemplo de um Buda. Mas tem vários outros Budas e tem vários outros sábios que pertencem tudo àquela hierarquia da compaixão. Aproveitando isso aqui, onde entram, aproveitando, já que nós estamos falando do estado de ser búdico, estado de ser crístico, vamos falar também o que é qual é o estado de um bodhisattva nessa questão também. Onde ele entra? Porque são muitos títulos, né? Então, a gente se confunde. Claro, o que é um bodhisattva, o que é um Buda, o que é um Cristo? Tem uma série de definições e as pessoas não sabem no que acreditar. Não, às vezes você tem que até esquecer os nomes, porque é mais importante são ideias. Mas um bodhisattva grego, eu vou complicar um pouquinho, mas... Vamos lá, claro. O meu público é selecionado, assim, vamos dizer. Olha, quando você vira Buda, você tem a opção, porque você se livrou do mundo terrestre, você tem a opção de entrar em Nirvana. Tá. Né? Nirvana é aquele estado de bem-aventurança, felicidade, tranquilidade, etc., paz. Agora tem Budas, quando compaixão é tão grande que eles recusam Nirvana. Eles recusam Nirvana para ficar atrás na atmosfera da Terra para ajudar, inspirar a humanidade. E aqueles que ficam atrás, então que negam, que não querem entrar em Nirvana, em Tibete, é chamado de Bodhisattva. E Bodhisattva significa falta um passo para chegar na chegar na Budadade, né? Para se tornar um Buda. Mas eles não querem fazer esse passo. Isso são, se você me perguntou sobre compaixão, isso é compaixão. Por isso eles são chamados de Budas de compaixão. Entendeu? Então são seres que, em certo momento na evolução deles, eles estão no limiar de Nirvana, mas não querem fazer a última passo, eles voltam, para assim dizer, para a nossa atmosfera da Terra, para
forças de inspiração para ajudar os peregrinos, seres humanos que ficarem atrás, que ainda estão, né, sofrendo na Terra, procurando caminho, não sabem bem como viver. Então, eles dão inspiração. Quando você se abre para eles, eles te dão conselhos, etc, etc, etc. Todos esses seres, Baren, todos esses seres que nós estamos falando agora, os Cristos, os Budas, os Bodhisattvas, são seres que passaram pela mesma coisa que nós passamos, ou seja, todos os estágios do crescimento, da evolução espiritual, todo mundo começou do zero, digamos assim, ou não? Tudo é porque o ser humano, a humanidade, é fase, uma estação na grande peregrinação Sim. Da vida. Dessa caminhada. Não pode saltar estágio, não pode ir de primeira classe para a universidade, não tem que fazer todas as classes. Só que o amor daqueles Budas de compaixão é tão abrangente, é tão relativamente perfeito, a unidade com o Uno é tão grande, tão abrangente que, num certo período da evolução deles, eles voltam no caminho. Eles se tornam forças benéficas, sacrificando o próprio avanço e oportunidades para eles, pois eles permanecem aqui na Terra. São os maiores, no fundo são bodhisattvas, porque eles recusam fazer aquele último passo para ser Buda. Baren, acima disso, tá? Por que eles estão trabalhando? Por que eles estão trabalhando por nós, vamos dizer, esses estados de ser, né? Se são seres que já... a compaixão não tem limites, então, porque se eu me permito voltar para... Se eu morava numa casa confortável, sem preocupar com contas, sem nada coisa aí, de repente eu saio de lá, né? Porque eu tenho compaixão e vou na rua ajudar as pessoas, tudo isso aqui. Qual é o sentido disso, Barenda? O que teria acima daquele meu conforto da minha casa, que eu tinha tudo? Qual é o sentido de eu... Olha, eu vou responder com um conto que está na Mahabharata, aquela época Ótimo, vamos grande lá. da Índia. Dos heróis chegou no céu, no paraíso. Ele estava acompanhado com um cachorro. Aí tinha grande música, sinfonia, os sinos que tocam. Seja bem-vindo aqui, paraíso, estado de felicidade permanente. Entra. Mas seu cachorro não pode entrar. Aí ele disse, então eu não vou. Se meu cachorro não pode entrar, eu também não quero. Por quê? É o amor. Isso é. É amor. É compaixão. Então, por que os Budas não querem ir para Nirvana? Porque é o amor. O amor é tão grande, tão perfeito, que eles se identificam com... dos mestres chama a humanidade o grande órfão. Nós estamos aqui na Terra sem paz, perdido. Nós sabemos o que tem que fazer. Tem tanta miséria. Olha aqui nas guerras no mundo, na infelicidade, quantas pessoas estão tomando antidepressante, quantas pessoas com problemas psíquicos. Nós estamos errando aqui na Terra. Nós precisamos uma filosofia para... eles não podem viver para nós, né? Nós temos que fazer a nossa vida mesmo. Ninguém pode aprender para o outro, ninguém pode caminhar no caminho para o outro, mas nós precisamos de professores, instrutores, aqueles que ensinam para nós. Mas você pode só ensinar o aluno quando o aluno tem a mente aberta, quando o aluno quer escutar. Se você olha na história da humanidade,
você vê que tem tantos professores. Krishna, um Buda, um Platão, um Zaratustra, o Mohammed, muitos, muitos, muitos. Sempre de novo, há aquele impulso daquela Budas, daquela Bodhisattvas, os mestres para a humanidade, usando uma linguagem da época, para que o povo realmente vai percebendo o que é e tentar melhorar a vida para reconhecer as forças que estão dentro deles. Então, a mensagem daqueles mestres, daqueles ajudantes da humanidade é, claro, usam outras línguas, mas a mensagem é sempre igual. E os bodhisattvas fazem isso. A gente não percebe a grande força que eles têm. Aqui se fala de um muro de proteção. O muro de proteção feito por aquela bodhisattvas e budas. E cada um é um tijolo naquele muro. E nós também podemos ajudar os grandes budas, bodhisattvas, cristos, dá qualquer nome, para também tentar ser compassivos em relação com os nossos semelhantes. Aí você se torna um membro da cadeia cósmica, da hierarquia da compaixão. É interessante porque hoje eu vivo no meio espiritualista, com mais de meio século, né? Então, eu posso falar assim porque eu converso com as pessoas, que semelhante atrai semelhante. O ser humano, ele se sente hoje, o espiritualista, ele se sente como que abandonado. Ele não aceita como o mundo está, essas guerras, essa incompreensão, essa violência, esse materialismo, tudo. Como é que a gente pode dar essa consciência que você está falando, de a gente buscar essa reconexão com a fonte? Fonte eu considero os bodhisattvas, budas, tudo isso aí que você está falando, dos cristos que estão essa hierarquia. Como trazer de volta para o ser humano essa confiança? Qual seria o segredinho, vamos dizer? Não existe segredinho, claro que não, mas o caminho seria qual? Esse que você disse há pouco, você começar como uma sementinha, vamos ver o que eu vou fazer hoje, de noite você vê o que você fez, começar a fazer isso. Nós temos que voltar para o começo ou nós estamos em condição de ainda captar isso aí que você disse que existe e a gente não consegue perceber? Olha, eu acho que o ser humano está precisando de uma filosofia religiosa, uma religião filosófica, ou cientista também. Tudo aquelas... Não é de salvação, né? Não de religião de salvação, né? Não religião no sentido que você tem que acreditar, não, religião no sentido que você... Ligar de novo com a fonte. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que perceber você mesmo, quando você está começando a pensar isso, eu sou um corpo ou eu tenho um corpo? Opa! Se você diz eu sou um corpo, tudo bem, é sua ideia de viver. Aí você não pode esperar que tem coisas religiosas ou coisas espirituais, porque você é matéria, nada mais. Agora, quando você diz, bom, eu tenho um corpo, eu sou outra coisa, não sei o que é, uma alma, espírito, consciência, aí você pode pensar o que é que está atrás da manifestação. O que é? Então, a gente fala consciência precede a manifestação. Tem consciência, vida, que é mais principal do que o veículo. Então, vai pensar sobre aquela consciência, vai pensar sobre si mesmo, as forças que estão dentro de você. Você vai reconhecer as forças que estão dentro de você. Você vai reconhecer o desejo dentro de você, os sentimentos, a vitalidade, a intelectualidade. Mas também você percebe também insights, percepção que está tudo conectado. O que você sente quando você olha numa noite escura para as estrelas? Aí você
não percebe que tem uma força maior. Agora, para nós, tem a ilimitabilidade. Aquela força sempre existia e sempre vai existir. Não aceita, não diz não, não diz sim, não pensa, porque devagarzinho você vai perceber que é verdade ou não. Então, continua com a mente aberta. Continua com a mente aberta. Então, para você realmente tentar perceber que tem ilimitabilidade, tem realmente uma força atrás do corpo, ou não. E se realmente tiver uma força, consciência atrás do veículo, então você vai perceber, porque a verdade não pode negar. Então você vai realmente saber. Então você vai saber o que é. Não porque a Bíblia diz, o Bhagavad Gita Isso. diz, o Buda diz, porque você Experiência. descobriu isso dentro de você mesmo. E todo mundo pode dizer que você está doido, você sabe que não é, porque você percebeu. Isso é importante. Eu acho que a religião do futuro é esse tipo de religião. Não religião com padres, com pastores, mas uma religião que todo mundo, individualmente, percebe a conexão, a familiaridade com o crunch, tudo. E, bom, esse aqui é um processo que nem compaixão não faz de um dia para o outro. Tem gente que nasce já com a ideia, porque já na outra vida sabiam que era assim, então eles logo vão perceber isso. Tem outra gente que precisa mais tempo, às vezes precisa 20, 30 anos. Aí você, em certo momento, vai dizer, agora estou sentindo, estou percebendo. Me diz uma coisa, você que já está na teosofia faz muito tempo, né? Então, por que você acha? Eu já falei com um monte de gente aqui sobre diversas linhas de pensamento, espíritas, esotéricos, iniciáticos, tudo. Por que você acha que nós temos que cumprir etapas? Eu vivo um certo tempo, eu vivo 70, 80 anos, passo, deixo a matéria e vou, sei lá para onde, vamos dizer, vamos considerar assim. Para depois eu ter que voltar. Por que é essa ida e volta? Que visão que tem a teosofia, ou que visão que você tem? Qual é a necessidade dessa ida e volta, em vez de você estar aqui tentando evoluir, como você disse aqui? Será que alguém é necessário uma depuração de outro lado? Será? Como é que você vê esse aspecto, Wagner? Olha, a ciclicidade é uma lei. É a primeira lei, ou a primeira coisa, a primeira proposição fundamental é a ilimitabilidade. A segunda, na ilimitabilidade, tem uma aparição e disseparação dos seres, universos. E o ser humano é um dos seres, um universo que tem um período de atividade e depois ele descansa. Agora, o nosso problema não é a palavra, mas para Sim. nós é difícil porque a gente se identifica tanto com aquela manifestação que perdemos a consciência na hora que vamos dormir. Então, a É, gente pensa que essa aqui é a vida, depois a gente não sabe. Mas para um Buda, por exemplo, ou para aquele que realmente está mais avançado na evolução, para ele não perde consciência. Que nem você está no Brasil, você pega o avião, aí você está na Grécia, aí você fica consciente, né? Você não perde a consciência no avião. Para nós, quando a gente vai dormir ou a gente vai morrer, a gente perde a consciência. Mas por isso que tem aquela dificuldade, será porque... Mas há dois lados da vida. No fundo, a morte não existe. Você sai da porta e vai para outra sala. Lá a sala de descanso, você faz nada, você dorme, depois você está descansado, quer
voltar para a vida ativa, aí você volta, aí vai continuando aprendendo. Então, isso é uma coisa que se só existisse atividade, em certo momento, acho que um ser não podia mais viver de tanta energia, ainda tem que ter um momento de descansar. Então, a ciclicidade é um fato na natureza, tudo que acontece. É por isso que dizem, por isso que se usa essa frase, que acho que é no mundo inteiro, descanse em paz, quando alguém morre. Rest in peace, né? Vamos dizer assim. Será que há alguma alusão a isso? Você vai ter que ter o período de descanso agora, para depois poder voltar e acordar num outro lugar ou numa outra vida. Seria isso mais ou menos, Alvaro? Sem dúvida. E quando você está mais espiritual, você acordou mais as forças interiores, a morte de um parente, de um amigo, não é tão triste, por exemplo, porque você sabe que ele está descansando, que aquele relacionamento, aquele elo que você tem com aquela pessoa que morreu, está lá ainda, que se faz reencontrar de novo. E sua própria morte é só um descanso. Você está triste quando você vai dormir, quando você viveu bem, um dia fecha a sua obrigação, fecha isso com mente leve, com coração cheio de amor, então você vai dormir. Você está triste quando você vai dormir? Não, você vai descansar. É outro dia. É isso, tem razão. Nós falamos, foi bom que a gente falou na vez anterior sobre Kamalok e Devachan, né? Exatamente, foi bem explicado. Então, hoje parece que é um programa complementar. A gente está passando antes de todo esse processo. E é importante a gente falar isso para que a gente tenha consciência. Mas isso também, porque tudo está ligado, tudo tem a ver com o outro, né? Não tenha dúvida. Deu uma travada, espera um pouquinho só. Um minuto. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Então, eu não sei você estava falando que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, né? Tem tudo a ver com o outro, né? Porque nenhuma doutrina pode estudar isoladamente. Por exemplo, aquela ideia de ciclicidade, ilimitabilidade, compaixão, todas aquelas ideias, aquela joias de sabedoria que a gente chama, tem tudo a ver com outra. Você não pode entender só uma doutrina e negando os outros. Eu concordo com isso, em gênero, número e grau. Eu acho que tem que haver uma forma de se unificar as correntes de pensamento para pelo menos se permitirem ouvir a outra corrente, porque é assim que a gente evolui. Não que a minha escola está certa, a sua está errada, o meu estudo está certo, o seu está errado, o meu Deus é esse, o seu Deus não existe, o meu Buda é mais magro, o seu é mais gordo. Então, é uma realidade, você sabe disso. Então, é bacana quando a gente conversa e a gente respeita a crença do próximo, o caminho do próximo, porque nós também já percorremos diversos caminhos para estar aqui hoje. Veja quanto nós já percorremos e quanto ainda a gente há de percorrer. Então, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de nada, absolutamente. Como dizia um conterrâneo meu, só sei que nada sei, né? Então, é isso. Então, Baren, como é que você vê? Nós temos ainda... Podemos acreditar ainda no ser humano? Claro, eu já sei a resposta que você vai dar, mas como é que eu traria essa força aqui para a gente continuar firme assim, em busca do nosso ideal, mesmo com tantas respostas que a gente ainda não conseguiu? Olha, eu acho que programas como essa, claro, livros e clubes com gente que conversa sobre isso, ajuda muito. Porque, como Platão diz, são as ideias que governam o mundo. Isso. A gente pensa que são presidentes ou que são governos. Não, as ideias. As ideias são muito importantes. Então, se, por exemplo, quantas pessoas estão olhando, faz 2, 3 mil, se elas pensam realmente na compaixão,
enforça a ideia de compaixão. Pensamentos são seres vivos. Tem uma atmosfera aqui na Terra mental, né? Então, a nossa meio ambiente está poluído, mas a esfera mental também está poluído. Então, ideias de compaixão, ideias de amor, ideias de espiritual, só pensando sobre isso, já limpa a esfera mental. Quando mais gente faz isso, aí, em certo momento, devagarzinho, a mentalidade humana vai mudar. Na teosofia, um dos objetivos é formar um núcleo de fraternidade universal, um núcleo. E quando o núcleo está forte, ele funciona como imã. Isso. Atrai outras pessoas. Então, quando tem pessoas que têm a intenção, a motivação, pelo menos tentar de viver numa maneira mais compassiva no mundo, e pensar sobre o que é a vida, o que é a morte. Só pensando isso e depois aplicando o que eles descobrirem em si mesmo na vida deles, aí eles formam aquele núcleo. Eles nem podem conhecer um ao outro. Um pode morar em Chapéu, o outro na Argentina, mas só pelo fato que eles estão pensando nas mesmas coisas, tentando atingir a mesma coisa, vivendo, como Gandhi diz, olhando pela mesma janela do idealismo, da fraternidade universal, eles formam aquele núcleo. E mais forte esse núcleo, mais poderoso. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente encerrar, eu quero saber a sua opinião. Estou perguntando para o Barend. Nós temos hoje, entre os 8 bilhões de seres vivos aqui no planeta Terra, nós temos Budas, Cristos ou Bodhisattvas agindo entre nós fisicamente ou somente nessa corrente não física, digamos assim. Apesar de que tudo é físico dentro da sua escala de vibração, né? Mas aqui, encarnado, tem algum Buda, tem algum Cristo, tem algum Bodhisattva? Temos. Temos, puxa. Temos. Que bom. Temos mais do que a gente em geral acha. É mesmo? Mas olha só, eles não podem funcionar publicamente. Claro, porque senão idolatria, né? Seria aquela salvação, são salvadores, assim tudo. Porque aquela hierarquia da compaixão, né? O ramo aqui na Terra, aquela loja branca com os mestres da sabedoria. De vez em quando, eles mandam uma mensageira no mundo. Blavatsky, Helena Blavatsky foi uma mensageira aquela loja. Ela fala tudo que eu teosofia, tudo que eu trago comigo é dos meus mestres que me ensinaram nada de mim. Mas e outros também. Eu acho que eles são muito mais ativos que a gente pensa. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que não posso provar. Tá. Mas eu acho... Porque eu não sei que você conhece os livros de Harry Potter. Mas tem milhões de jovens, de crianças, que discutirem sobre a vida e a morte, sobre o sacrifício, etc. Sim. Agora, o autor dos livros de Harry Potter, J.K. Rowling, ela diz numa entrevista, quando ela estava no trem de Manchester para Londres, que dura mais ou menos 2 horas, ela recebeu a ideia de 7 livros eu li quadro maior. Agora, incrível, né? Vocês se perguntam quem deu esse quadro, essa ideia para ela. Eis a questão. Eu não posso provar quem deu. Claro. Mas eu acho que os mestres inspiram,
É porque eles deram para ela, não para mim, porque ela tem a capacidade de escrever. Ela tinha, Claro. claro, ela de inventar tudo. Mas quantas vezes na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, você de repente tem uma ideia que você diz, nunca sabia disso. Por exemplo, 1000 vezes eu ando numa rua e nunca viu um pôster anunciando uma palestra. É Aí de verdade. repente você vê. Por quê? Por que de repente? Então, tem muitas coisas, na minha opinião, que mostram que os mestres são ativos, mas nós temos que nos abrir, nós temos que Para perceber isso, né? afinar nossa consciência no tom certo, no tom compassivo. Aí É você muito, vai ter. é muito bom isso porque o ser humano precisa saber que ele não está só, né? Ele precisa ter esse amparo. A mesma coisa como para passar o frio você precisa de um cobertor, para você seguir em frente você precisa de um mentor, seja lá qual for. Aquilo que você acredita, isso que é o importante, você ter uma mola propulsora para ir atrás, né? Então é É isso, verdade. Barend, muito obrigado mais uma vez aí, diretamente da Holanda. Tá vendo? Nós estamos com compaixão hoje. Brasil, Holanda, Grécia, nós estamos falando para todo mundo, né? É Isso é isso. é o exercício da compaixão, né? Então é isso Sem aí. Ó. dúvida, sem dúvida. Então tá bom, meu. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Creco. Até a próxima oportunidade, Barend. Tudo de bom. Valeu. Muito obrigado. Gente, que bom conversar na mesma vibração, na mesma sintonia, sobre os mesmos temas, né? Isso é muito bom. Se eu fiz aqui, você pode fazer ali, no seu lugar. Então, começar cada um assim, botar sementinha que o Barend falou. Ele deu dicas que a gente sabe, mas não lembra. Uma grande árvore começa de uma sementinha, uma grande caminhada sempre começa pelo primeiro passo. Então, vamos lá, vamos fazer por nós aquilo que a gente quer e não esperar dos outros. Então é isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.